Como Frei Galvão. Quebra suas dívidas e o dinheiro flui em sua vida. Oração financeira. Você sente que o dinheiro parou de fluir, que o esforço não traz retorno e que, por mais que tente, as portas continuam fechadas. Talvez a resposta não esteja no que você faz, mas no que o seu coração carrega. Porque a escassez, muitas vezes, não começa na carteira, mas na alma. Quando o medo e a dúvida ocupam o espaço da fé, a abundância de Deus deixa de encontrar caminho. E é exatamente por isso que Frei Galvão foi enviado até você hoje. Há momentos em que a vida parece travar. As contas se acumulam, as oportunidades somem, o sono vai embora e a esperança começa a enfraquecer. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que Deus se calou. Mas o silêncio do céu não é ausência, é convite. Convite para aprender a ouvir, convite para se aproximar, convite para transformar a oração em uma ponte entre a dor e o milagre. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, pequena, quase invisível, mas que cresce até se tornar uma grande árvore. Essa semente é a fé. E quando você planta essa fé nas suas finanças, ela germina em abundância. Frei Galvão sabia disso. Ele via o dinheiro não como um fim, mas como um instrumento divino. Um canal pelo qual Deus manifesta sua providência na vida daqueles que acreditam. Hoje, ele se aproxima do seu lar. Caminha silencioso entre suas preocupações. Observa o peso que você carrega, as contas sobre a mesa, a sensação de impotência diante do impossível. E enquanto você ouve estas palavras, ele toca o chão da sua casa com os pés descalços da fé. Onde ele pisa, o desespero se transforma em esperança. O que está prestes a acontecer não é apenas uma oração, é um realinhamento entre o céu e você. Frei Galvão vai te conduzir a um espaço espiritual onde a escassez se desfaz como fumaça e o fluxo da prosperidade divina volta a correr livremente. O dinheiro que parecia preso começará a se mover novamente. As oportunidades que você pensou ter perdido vão reaparecer. Os caminhos que estavam bloqueados serão abertos um a um. Mas para que isso aconteça, é preciso abrir o coração. É preciso permitir que Deus governe não apenas sua alma, mas também sua vida financeira. O Pai Celestial não tem prazer na pobreza. Ele tem prazer em ver seus filhos vivendo com dignidade, sustentados pela fé e abençoados pela abundância. A cada palavra que você ouvir, imagine o Espírito Santo limpando as raízes da sua mente, arrancando a dúvida, o medo e a culpa. Imagine a luz de Cristo atravessando o teto da sua casa e derramando sobre você um brilho dourado. Essa é a unção que rompe as dívidas, que destrava os caminhos e que transforma o desespero em testemunho. Se o seu coração arder, se um arrepio te tocar enquanto ouve, saiba, Frei Galvão está agindo. A bênção está sendo liberada. Você não está mais sozinho. Hoje é o dia em que o céu se move em seu favor. Hoje é o dia em que as correntes invisíveis da escassez começam a se quebrar. E a partir deste instante, o que era falta se tornará abundância. O chamado do céu. Há momentos em que a alma sente um chamado silencioso. Algo dentro de você sussurra que existe mais, que a vida não pode ser apenas essa luta diária entre contas, medo e cansaço. Esse sussurro não é fruto da mente. É o toque do Espírito Santo chamando o seu nome. Quando a alma está cansada, Deus envia mensageiros. E um deles hoje é Frei Galvão. Ele se aproxima como quem traz uma carta divina, uma mensagem escrita no tempo certo, para o coração certo. Nada neste instante é coincidência. Se você está ouvindo, é porque o céu te escolheu para ouvir. Frei Galvão quer te lembrar de algo que o mundo esqueceu. O dinheiro é uma energia de propósito. Ele não pertence à ganância, pertence à missão. Quando o seu propósito se alinha com o amor de Deus, o dinheiro flui como o rio que corre para o mar. Jesus ensinou que
Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Muitos guardam o coração no medo, na falta e no desespero. Por isso, o tesouro nunca chega. O segredo é transferir o coração para o altar da confiança. Frei Galvão sabia disso. Por onde passava, ensinava que fé e prosperidade não são inimigas, são irmãs. A fé abre a porta e a prosperidade entra por ela. O chamado do céu não vem para envergonhar ninguém, mas para libertar. Não importa se você errou, se falhou, se já perdeu tudo. O céu nunca desiste de quem ainda acredita. E é por isso que, neste momento, uma nova história está sendo escrita sobre a sua vida. As mãos de Deus estão movendo o invisível, realinhando situações, abrindo caminhos que o medo fechou. Sinta o ambiente à sua volta. Há uma leveza diferente. O peso que estava sobre os ombros começa a ceder. Frei Galvão está ao seu lado. Ele observa o que te prende, as dívidas, as culpas, os medos que te fazem acreditar que prosperar é impossível. E então ele diz: Deus não te criou para sobreviver, mas para transbordar. Você foi feito para ser canal da abundância divina. O mesmo Deus que veste os lírios e alimenta os pássaros, quer ver você viver com dignidade e paz. Ele não se esqueceu de você. Enquanto você luta, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele planta. E o que Ele planta, floresce no tempo certo. O chamado do céu é simples. Confie. Pare de tentar controlar o que só Deus pode mover. Entregue, não como quem desiste, mas como quem acredita que o invisível é mais poderoso do que o que se vê. Frei Galvão está diante do trono, intercedendo por você neste exato momento. Respire fundo e permita que a fé entre de novo. Ela é o ar que o medo sufocou. A partir de agora, cada respiração é um ato de entrega. Cada palavra que você ouve é um passo rumo à liberdade financeira e espiritual. O chamado foi feito. Agora o céu te observa. E quando o céu observa, o milagre começa a se aproximar. Se você está sentindo o coração queimar enquanto ouve esta mensagem, não ignore esse sinal. É Frei Galvão chamando você para o altar da transformação. Agora é o momento em que o céu te observa. E o que você fará nos próximos segundos pode mudar tudo. Clique em inscrever-se neste canal e una-se a esta corrente de fé e prosperidade que cresce a cada dia. Sua inscrição faz com que nosso canal cresça e novos vídeos sejam sempre produzidos. Quando você se torna parte desta família espiritual, a força das orações se multiplica. A chave dourada de Frei Galvão. Existe um mistério que poucos compreendem. A prosperidade é um dom que precisa ser destrancado. Não se trata apenas de trabalhar mais, mas de abrir as portas certas no mundo espiritual. Frei Galvão descobriu essa chave. Ele a chamava de a chave dourada da providência, porque ela nasce da fé e gira apenas quando o coração confia completamente em Deus. Essa chave não está nas mãos dos poderosos nem dos ricos. Ela é entregue aos que acreditam, aos que continuam firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Frei Galvão dizia que a fé verdadeira é a força que move os cofres do céu. Ele entendia que o dinheiro, antes de ser matéria, é uma energia divina. E quando essa energia é purificada pela oração, ela encontra o caminho de volta para quem confia. Muitos vivem em escassez porque perderam a sintonia com o céu. A dúvida é como uma ferrugem espiritual. Corrói a fé e trava o fluxo da abundância. Mas quando você ora, agradece e confia, o coração se transforma em um cofre aberto onde Deus deposita milagres. É nesse estado de entrega que a chave dourada começa a girar. Frei Galvão costumava dizer que nenhuma corrente terrena resiste a uma fé em movimento. Ele acreditava que o poder de Deus não se manifesta apenas em curas físicas, mas também na libertação financeira. Porque a pobreza forçada, quando gera medo e desespero, é uma prisão espiritual.
E Deus não cria filhos para viverem aprisionados. Essa chave é simbólica, mas real para quem crê. Ela representa a união entre ação e oração, entre esforço e entrega. É quando o ser humano faz o que pode e deixa que o céu faça o que só ele pode. Frei Galvão usava essa sabedoria em silêncio. Ele não buscava aplausos, buscava resultados. E cada vez que alguém colocava sua confiança nas mãos de Deus, ele dizia: a chave foi girada, o milagre começou. Agora imagine essa chave em suas mãos. Ela é dourada, brilha com uma luz suave, e cada vez que você acredita, ela gira um pouco mais. A cada ato de fé, um novo cadeado se abre. O primeiro libera a paz interior. O segundo libera o trabalho justo. O terceiro abre as portas da prosperidade divina. E o quarto revela o propósito maior: usar a abundância para abençoar outras vidas. Deus não multiplica para o ego, mas para a missão. Quando a bênção passa por você, ela cresce. Quando você retém por medo, ela estagna. A chave dourada é o símbolo desse movimento. O mesmo fluxo que entra deve sair, o mesmo amor que recebe deve ser compartilhado. Frei Galvão compreendia essa dinâmica com perfeição. Ele sabia que a oração era o ponto de partida, mas a gratidão era a energia que mantinha o milagre em curso. Ele dizia: quem agradece antes de ver o resultado já abriu o céu. Por isso, a chave dourada é feita de 3 metais espirituais: fé, entrega e gratidão. Agora o convite é para que você use essa chave, não apenas para pedir, mas para destrancar. A cada oração, visualize as portas se abrindo, os bloqueios se desfazendo, as dívidas se tornando testemunhos de superação. Frei Galvão está te entregando essa chave agora. Segure-a com fé. O que estava trancado começará a se mover. Oração. Feche seus olhos agora. Respire profundamente. Permita que o silêncio envolva você. Este é o momento em que o céu se aproxima da terra. Este é o instante em que Frei Galvão caminha até você. Sinta o ar mudar à sua volta. O ambiente se torna leve, sereno, iluminado. É o sinal da presença dele. Ele veste o hábito marrom dos franciscanos, segura nas mãos um pequeno rosário e um pergaminho antigo, símbolo da sua aliança com a providência divina. Você sente uma presença leve, pacífica e ao mesmo tempo poderosa. O santo do Brasil se aproxima com um olhar sereno e diz: a fé é a ponte entre a necessidade e o milagre. Se você crer, o que está preso começará a se mover. Frei Galvão sempre foi um instrumento da providência divina. Durante toda a sua vida, ele dedicou suas mãos aos pobres, suas palavras aos aflitos e suas orações àqueles que haviam perdido a esperança. E hoje, ele está aqui, diante do trono de Deus, intercedendo por você. Se você sente que o peso das dívidas está te sufocando, se as portas se fecharam e os recursos parecem ter desaparecido, saiba que a graça está prestes a se manifestar. A oração que você ouvirá agora não é apenas um conjunto de palavras. Ela é uma chave espiritual, forjada no fogo da fé, abençoada por Deus e entregue pelas mãos puras de Frei Galvão. Esta é a oração que liberta, cura e faz o dinheiro voltar a fluir, não por ambição, mas pela justiça divina. Porque o Pai não quer ver seus filhos vivendo na escassez, mas sim na plenitude da sua providência. Agora, una suas mãos. Inspire profundamente mais uma vez e repita comigo, com o coração entregue: Santo Frei Galvão, primeiro santo do Brasil, intercessor dos aflitos e dos endividados, venho diante de ti com humildade, fé e esperança. Tu que conheceste a pobreza na terra, mas foste rico na presença de Deus, toca agora as minhas mãos, toca o meu coração e toca as fontes do meu sustento. Que todo laço espiritual que prende o meu dinheiro seja quebrado agora. Que toda energia de escassez, medo ou culpa seja dissolvida pela tua intercessão.
Santo protetor, quebra com tua autoridade celestial todas as correntes invisíveis que amarram as minhas finanças. Que o dinheiro volte a fluir livremente, como rio de bênçãos que desce do trono do Altíssimo. Eu recebo agora a abundância divina que o céu preparou para mim. Que as dívidas encontrem sua quitação, que os caminhos se abram, que as oportunidades surjam e que o trabalho das minhas mãos seja próspero e abençoado. Frei Galvão, leva diante de Deus o meu nome, a minha história e as minhas necessidades. Fala por mim onde eu não tenho forças para falar. Defende-me dos espíritos da pobreza e da falta, e coloca-me sob a tua proteção e sob o manto de Maria Santíssima. Eu confio no poder da tua intercessão e declaro com fé: a partir de hoje, a escassez deixa a minha vida. A partir de hoje, a abundância começa a fluir. A partir de hoje, eu caminho sob a luz dourada da prosperidade divina. Respire fundo. Sinta uma presença suave ao seu redor. É o toque espiritual de Frei Galvão. Ele coloca uma mão sobre o seu ombro e outra sobre o seu coração. Você sente um calor leve se espalhando pelo corpo, uma sensação de alívio, como se algo pesado tivesse sido retirado de dentro de você. Essa energia que flui é a cura espiritual das suas finanças. As forças invisíveis que bloqueavam o seu progresso estão sendo removidas. Portas começam a se abrir. Ideias novas surgem. Pessoas certas se aproximam. O Espírito Santo está reorganizando o universo ao seu redor, para que tudo o que você precisa venha até você de forma justa e perfeita. Frei Galvão dizia: quando a alma está em paz, o dinheiro encontra o caminho de volta. E é essa paz que você sente agora. Nenhum mal pode resistir a uma fé verdadeira. Nenhuma dívida é maior que o poder de Deus. Nenhum bloqueio pode permanecer diante da luz que agora envolve a sua vida. Agradeça neste instante. A gratidão é a assinatura final do milagre. Diga em voz baixa: obrigado, Deus. Obrigado, Frei Galvão. Obrigado pela abundância que está chegando. Veja-se agora diante de uma mesa farta, suas contas pagas, sua família em paz, o coração leve. Veja as bênçãos fluindo de todos os lados. Este é o novo tempo da sua vida. O tempo em que a prosperidade espiritual e material caminham juntas, guiadas pela fé, pela gratidão e pelo amor divino. Frei Galvão te abençoa, Deus te confirma, e o céu inteiro celebra, porque hoje o milagre começou a acontecer em você. O segredo do fluxo divino. Há uma lei silenciosa escrita nas páginas da criação. Tudo o que flui, vive. Tudo o que se bloqueia, adoece. O rio só permanece puro porque se move. A planta só floresce porque recebe e devolve luz. Assim também é o fluxo divino da prosperidade. Quando o coração confia, o dinheiro se torna instrumento de bênção. Quando o medo domina, ele se transforma em peso. Deus não criou o homem para acumular, mas para circular a graça. O sustento que vem do céu traz um propósito: abençoar, multiplicar e servir. Frei Galvão compreendia essa verdade com pureza. Ele dizia que a alma se torna um canal quando aprende a deixar o amor de Deus passar por ela sem resistência. O dinheiro, quando abençoado, obedece à mesma lei. Ele vai e volta, como o fôlego da vida. O fluxo divino começa no interior. Primeiro é preciso liberar o que o medo prendeu. Quantas vezes você acreditou que não merecia prosperar? Quantas vezes segurou a bênção por culpa ou por achar que a pobreza era sinal de humildade? Frei Galvão ensinava que humildade não é miséria, é confiança. O humilde reconhece que tudo vem de Deus e, por isso, não teme receber. O segredo está em alinhar o coração à vontade divina. Enquanto o homem busca apenas suprir a carne, o fluxo se interrompe. Mas quando ele busca servir, ensinar e abençoar, o céu responde.
Deus confia mais recursos a quem usa o que tem para o bem. Aquele que abençoa o outro nunca fica vazio, porque o próprio ato de dar abre o canal para receber novamente. O fluxo também depende da gratidão. Frei Galvão acreditava que a gratidão é a oração mais rápida do universo. A alma que agradece vibra na frequência da providência. Quando você agradece antes de ver o milagre, Deus entende que pode confiar em você. E então o invisível começa a se mover. Contas são pagas de maneiras inesperadas, oportunidades surgem, e até o tempo parece conspirar a seu favor. Mas há algo ainda mais profundo. O verdadeiro fluxo divino não é apenas financeiro, é espiritual. Quando a alma se reconcilia com Deus, o medo da falta desaparece. A mente para de correr atrás e começa a atrair. Porque quem confia não mendiga, apenas espera com serenidade. Frei Galvão chamava isso de paz ativa. O estado em que a alma trabalha sem ansiedade e espera sem dúvida. Imagine agora a cena. Um rio dourado começa a fluir ao seu redor. Ele nasce de uma montanha de luz e corre direto em sua direção. Essa é a energia divina que move o universo. Ela toca o seu trabalho, suas ideias, suas finanças e sua casa. Onde antes havia estagnação, começa a haver movimento. Onde havia escassez, começa a haver multiplicação. O fluxo divino é isso, um estado de confiança constante. Não é o medo que traz o sustento, é a fé. Não é o controle que atrai, é a entrega. Quanto mais você se conecta com Deus, mais natural se torna prosperar. Porque a prosperidade é consequência da sintonia com o Criador, não da luta pela sobrevivência. Agora diga em voz baixa: Senhor, eu abro meu coração para o teu fluxo divino. Que o teu amor circule através de mim, que o teu sustento me alcance e que tudo o que chegar às minhas mãos cumpra um propósito maior. Sinta essa entrega. O ar parece mais leve, o corpo mais calmo, o espírito mais vivo. Frei Galvão sorri em silêncio, porque sabe que você entendeu. O segredo não está em pedir o tempo todo, mas em confiar e permitir que o fluxo se mova. A partir de agora, cada pensamento de fé abre uma porta. Cada ato de gratidão mantém o rio correndo. E cada gesto de generosidade amplia o canal pelo qual Deus derrama as bênçãos. Você não está tentando ganhar o favor do céu. Ele já foi concedido. Tudo o que precisa é permanecer aberto, porque onde há fé, há movimento. E onde há movimento, o milagre flui. A libertação das dívidas. As dívidas não são apenas números escritos em papéis, são laços espirituais que amarram a alma à preocupação, ao medo e à culpa. Cada dívida não quitada se transforma num peso invisível, drenando energia, esperança e fé. Frei Galvão entendia isso como poucos. Ele dizia que o verdadeiro inimigo da prosperidade não é a falta de dinheiro, mas a prisão emocional e espiritual que a dívida causa. Ele ensinava que toda dívida começa na mente, quando o homem esquece que a providência divina é sua fonte e tenta controlar tudo com as próprias forças. O coração se enche de ansiedade e a fé, silenciosamente, enfraquece. Mas Deus nunca desejou que seus filhos vivessem acorrentados ao medo de não ter. Pelo contrário, Ele prometeu sustento diário e abundância a todos que confiam no seu cuidado. Imagine por um instante o peso das suas dívidas como correntes presas aos seus tornozelos. Cada cobrança, cada boleto, cada conta atrasada é um elo dessa corrente. Agora veja Frei Galvão aproximando-se. Em suas mãos há uma chave dourada, a mesma que ele usava simbolicamente nas orações pelos endividados. Ele ergue essa chave ao céu e diz: Senhor, liberta este filho teu de tudo o que o prende. Que a fé se torne a ferramenta da libertação e que esta corrente seja quebrada em teu nome. Nesse instante, as correntes se desfazem em luz. A alma volta a respirar, e o que antes era peso,
transforma-se em aprendizado. Frei Galvão ensina que cada dívida quitada é uma lição espiritual concluída. É como um ciclo que se fecha, abrindo espaço para novos começos. A libertação financeira não começa no banco, mas dentro do coração. Quando o medo perde espaço, a prosperidade encontra caminho. Por isso, o primeiro passo não é pagar o que se deve, é perdoar o que te deve. O perdão é a moeda mais poderosa do reino espiritual. Ele limpa os canais por onde o dinheiro deve fluir. Perdoe quem te deve. Perdoe a si mesmo por decisões erradas. Perdoe o passado que te trouxe até aqui. O perdão remove a culpa, e a culpa é uma das maiores barreiras à prosperidade. Frei Galvão dizia que o homem que se perdoa abre espaço para que Deus trabalhe. Agora, imagine-se diante do altar da vida. Coloque suas dívidas, suas contas, seus medos aos pés de Deus. Diga em voz interior: Senhor, eu entrego tudo o que me aprisiona. Eu confio na tua providência. Eu não sou escravo da dívida, sou herdeiro da abundância. Sinta a paz entrando, suave e constante. Ela substitui a angústia e anuncia o início de um novo ciclo. Essa é a libertação real, quando a mente deixa de pensar em falta e passa a enxergar possibilidades. A partir deste momento, toda vez que olhar para uma conta, declare: esta dívida está sob a lei da providência divina. Ela será quitada de forma justa e milagrosa, porque Deus é o dono de todo o ouro e prata da terra. E então haja. Deus abençoa o movimento. O milagre se manifesta quando a fé encontra a ação. Trabalhe com dedicação, ore com confiança e mantenha o coração limpo de desespero. Frei Galvão se coloca ao seu lado como um intercessor e um mestre. Ele te conduz passo a passo até o equilíbrio financeiro, onde o medo não reina e a abundância é permanente. Lembre-se, dívidas são apenas temporárias, mas a providência divina é eterna. O que te prende hoje será o testemunho da tua libertação amanhã. A dívida não te define. Ela apenas revela o quanto Deus ainda deseja agir em sua vida. E quando a fé se torna maior que o medo, o céu começa a trabalhar com urgência. Deus já determinou. O tempo da escravidão acabou. Agora é tempo de liberdade, tempo de prosperar. O chamado à gratidão. A gratidão é a linguagem secreta dos céus. É o idioma que os anjos compreendem e que move o coração de Deus com mais força do que qualquer súplica desesperada. Frei Galvão dizia que a alma grata não pede, atrai. Porque quando o coração agradece antes de ver o milagre já começou a acontecer. Ele via a gratidão não como um gesto educado, mas como uma força espiritual capaz de abrir cofres celestiais. Para ele, cada obrigado sincero era como uma semente de luz lançada no solo invisível da fé. E essas sementes, quando regadas pela confiança, sempre floresciam em bênçãos multiplicadas. Pense por um instante. Quantas vezes você já recebeu pequenas respostas de Deus e não percebeu? Uma conta que se resolveu sem explicação. Um amigo que apareceu no momento exato. Um alimento que nunca faltou, mesmo quando o dinheiro parecia acabar. Tudo isso é providência divina em ação. E cada vez que você agradece, fortalece esse canal de abundância. Frei Galvão costumava dizer: quem agradece, governa a própria vida junto com Deus. Porque o ingrato fecha a porta do milagre, mas o coração agradecido mantém as janelas do céu abertas, dia e noite. A gratidão muda o olhar. Ela transforma a escassez em lição e a dificuldade em ponte. Quando você agradece até pelos desafios, está dizendo ao universo: eu confio que há propósito em tudo. E é justamente essa confiança que faz as bênçãos fluírem com mais velocidade. O chamado à gratidão é, na verdade, um chamado à consciência. É entender que tudo o que existe em sua vida, o que você tem e até o que perdeu, faz parte do plano perfeito de Deus. Quando você agradece, até as perdas se transformam em libertação.
Até os atrasos se revelam como proteção. Agora faça uma pausa e olhe ao redor. Veja o ar que você respira, o teto que te abriga, o alimento que te sustenta, o coração que ainda bate. Tudo isso é provisão divina. A cada batida do coração, Deus está dizendo: ainda acredito em você. Agradecer é também um ato de humildade. É reconhecer que nada vem apenas pelas suas mãos, mas pelas mãos invisíveis que movem o universo a seu favor. E quando você honra essas mãos com um coração grato, elas te abençoam ainda mais. Repita em silêncio: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que tenho, pelo que perdi e pelo que ainda está a caminho. Obrigado pelo pão, pelo trabalho, pela fé. Obrigado por Frei Galvão, que intercede por mim mesmo quando eu não tenho forças para orar. Obrigado por me lembrar que não sou pobre, sou rico da tua presença. Sinta as palavras ecoando dentro de você. A gratidão tem som, vibração e cor. Ela transforma a atmosfera, ilumina o ambiente e acalma a mente. Onde há gratidão, não há espaço para o medo. Onde há gratidão, o Espírito Santo habita. A prosperidade é consequência natural de um coração agradecido, porque quem é grato já vive em abundância, mesmo antes de ter. E Frei Galvão, que compreendia profundamente os mistérios do céu, sabia que a alma grata nunca mais volta a sentir falta. Hoje, o céu te convida a esse mesmo estado. A partir de agora, transforme cada pensamento em louvor, cada dificuldade em oração, cada conquista em gratidão. Porque quando a alma aprende a agradecer, o milagre se torna rotina. O caminho da prosperidade permanente. Prosperidade verdadeira não é apenas ter, é saber manter. Não é o brilho momentâneo de uma bênção passageira, mas o estado constante de harmonia entre fé, propósito e ação. Frei Galvão compreendia isso com sabedoria celestial. Ele ensinava que a prosperidade permanente nasce quando o coração aprende a administrar as bênçãos com consciência e reverência. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te ensinar a permanecer abençoado. Muitos recebem milagres, mas poucos aprendem a sustentar o milagre. É por isso que a prosperidade não está no que se ganha, mas no que se entende. O homem que entende o propósito do dinheiro nunca o perde. O que não entende, o desperdiça sem perceber. O caminho da prosperidade começa na mente. A escassez é um pensamento, e a abundância também. Tudo o que você acredita, você cria. Quando a mente vive em falta, o coração se fecha e os canais da providência se estreitam. Mas quando o pensamento se alinha à fé, o universo espiritual responde com abundância. Frei Galvão ensinava que o segredo é a constância. Ele dizia: o milagre não é um evento, é um estilo de vida. A oração diária, a gratidão constante, o uso sábio dos recursos. Tudo isso mantém o fluxo do céu aberto. A prosperidade é como uma chama. Se você não a alimenta, ela se apaga. Deus confia riquezas àqueles que sabem o valor do servir. O dinheiro é apenas um instrumento nas mãos de quem entende o propósito divino. Quando você usa seus recursos para abençoar outras vidas, o céu te entrega mais, porque sabe que o que chega às suas mãos não para em você, mas continua fluindo. A prosperidade permanente também depende da pureza. Um coração limpo é um ímã de milagres. A inveja, a avareza e o medo bloqueiam o fluxo, mas a honestidade e a generosidade o multiplicam. O homem puro não precisa correr atrás, porque tudo o que é dele o encontra. A prosperidade de Frei Galvão não estava em riquezas terrenas, mas na abundância espiritual que atraía tudo o que ele precisava. Ele possuía o dom de transformar falta em fartura, não porque buscava o ouro, mas porque buscava a Deus. E quando o homem busca o Criador, o resto o encontra naturalmente. A prosperidade permanente é, portanto, o resultado de uma aliança.
É quando você decide caminhar lado a lado com Deus em cada escolha, em cada negócio, em cada gasto e em cada bênção recebida. É dizer: Senhor, o que é meu é teu, e o que é teu me basta. Nesse estado, o medo desaparece, porque quem confia em Deus nunca teme a perda. Ele sabe que tudo o que se vai pode voltar multiplicado, e tudo o que chega é apenas o reflexo da fé que permanece. Agora feche os olhos e visualize o futuro que Deus já preparou para você. Veja-se vivendo em equilíbrio, com suas contas pagas, sua casa em paz, sua família protegida e seu coração tranquilo. Veja-se abençoando outras pessoas com o mesmo amor com que foi abençoado. Essa é a verdadeira prosperidade, o ciclo completo entre receber, cuidar e repartir. Quando você vive assim, o céu reconhece o seu nome. Frei Galvão sorri ao ver o coração de quem entendeu o segredo que tantos procuram. O milagre não está em pedir mais, mas em saber permanecer no que já foi concedido. A prosperidade não é um evento raro, é um estado de alma. E agora, Deus te convida a permanecer nesse estado todos os dias da sua vida. Bênção final de Frei Galvão. O céu está silencioso, mas há um movimento invisível acontecendo. Neste instante, Frei Galvão caminha espiritualmente em sua direção. Ele traz nas mãos uma pequena caixa dourada, semelhante àquelas que guardavam seus bilhetes milagrosos. Dentro dela há uma luz, viva, pulsante, intensa. Essa luz representa a soma de todas as orações, de todos os pedidos, de todas as lágrimas e esperanças que você entregou a Deus durante esta jornada. Ele se aproxima e, com ternura, deposita essa caixa de luz em suas mãos e diz: guarde-a com fé, pois dentro dela está o selo da providência divina. A partir de agora, nenhuma força de escassez poderá te tocar. As dívidas se dissolverão no tempo certo, as oportunidades surgirão no momento exato e o dinheiro fluirá com pureza e propósito. Essa é a bênção final, o momento em que o céu confirma o pacto da prosperidade. Mas esta prosperidade não é apenas financeira, é espiritual. É a paz que vem quando a alma entende que Deus nunca abandona os seus. É a serenidade de quem descansa no amor do Pai, sabendo que cada detalhe está sendo cuidado com perfeição. Frei Galvão estende as mãos sobre a sua cabeça e ora em silêncio. Uma energia dourada começa a se derramar sobre você, envolvendo seu corpo, sua mente e o seu lar. Essa energia é o óleo sagrado da prosperidade eterna. Onde ela toca, o medo desaparece. Onde ela repousa, o milagre floresce. Agora, visualize sua casa sendo preenchida por essa luz dourada. Veja cada canto sendo purificado, cada objeto sendo abençoado, cada ambiente se tornando um templo da abundância divina. Essa não é uma imaginação comum, é uma revelação espiritual. O próprio Frei Galvão está consagrando o espaço onde você vive. Ele fala ao seu coração: a partir de hoje, o teu lar será morada da prosperidade. Nenhuma falta encontrará espaço aqui, porque Deus habita neste lugar. As palavras ressoam dentro de você como um cântico antigo, vindo de outra dimensão. E quanto mais você escuta, mais sente a presença de Deus se tornando real. Essa presença te envolve como um abraço invisível, firme e suave ao mesmo tempo. O céu se abriu, e o que antes era apenas promessa, agora se torna realidade. O fluxo divino está ativo. Os anjos da abundância estão posicionados ao seu redor, prontos para agir em seu favor. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, uma a uma, sem esforço, sem medo, sem atraso. Você percebe que não está mais sozinho. O mesmo Deus que sustentou Frei Galvão nas horas de necessidade está agora sustentando você. O mesmo Deus que multiplicou os pães, que transformou a água em vinho, está transformando a sua vida financeira com sabedoria e propósito. Respire fundo e repita em voz interior:
Eu recebo esta bênção. Eu aceito o fluxo da prosperidade divina. Eu caminho em paz, guiado pela fé e pela intercessão de Frei Galvão. Nada me faltará, porque Deus é minha fonte eterna. Um calor suave percorre o seu corpo. É o selo do céu sendo colocado sobre você. A marca da abundância espiritual e material. A confirmação de que a escassez não tem mais poder. Frei Galvão se afasta lentamente, mas deixa para trás o seu legado em seu espírito. E antes de partir, ele diz: volte sempre a esta oração. Mantenha a fé viva. Agradeça todos os dias e tudo o que você precisa virá até você na hora exata. Porque quem confia nunca espera em vão. O silêncio retorna, mas dentro de você há um novo som, o som da paz. É a certeza de que algo mudou para sempre. A bênção está completa e o milagre já começou.